Barba ASMR. Olá, sejam todos muito sempre bem-vindos ao canal Barba ASMR. Bom, como prometi no último vídeo, só tomei mais uma aguinha e liguei a câmera para gravar essa segunda parte. Aquele papinho de sempre que não tem jeito. Deixe de curtir o vídeo, conferir se você está inscrito ou se inscrever, ativar o sininho. E todos os comentários, sugestões, críticas, elogios, sugestões, pedidos são sempre muito bem-vindos, tá? Então, continuando aqui, agora a gente chegou no @Igor Nascimento 1672 1672. Ele pediu como primeira pergunta, ele colocou como primeira pergunta: conte o que puder sobre o seu dia a dia. Lá na primeira parte eu contei sobre minha rotina, né? Vamos dizer assim. Pensando em dia a dia também é rotina, mas o que eu posso acrescentar é uma vez por mês eu tenho plantão, que é sobre aviso, significa que de segunda a sexta na empresa todo mundo para os 18. Qualquer incidente, ou seja, um problema, uma indisponibilidade, algo que precise realmente de atendimento entre as 18 e as 7h45, né, antes de começar os primeiros analistas, e eu pego uma dessas semanas aí que é sobre aviso, ou seja, se tiver um grave problema, vão me ligar e eu atuo. Eu digo que é por causa que os produtos são muito bons e o nosso trabalho também é muito bom. Os acionamentos são bem raros e quando ocorrem é porque aí é alguma coisa bem séria mesmo e a gente atua ali. Muitas vezes tem que acionar o fabricante, colocar na linha. Fabricante é suporte sempre em inglês. Inglês foi uma coisa que eu sempre dei atenção na minha carreira e não foi de primeira vez, demorou um bom tempo para chegar no nível que eu tô hoje. Eu continuo estudando, como eu falei para vocês, estava fazendo aula até um tempo agora atrás, e mesmo sem fazer aula eu sempre estou buscando maneiras de estudar e manter o inglês em dia. E além de que, com o suporte aí dos fabricantes, os cursos, né, os treinamentos que eles fornecem também, tudo em inglês, seja com instrutor, ou seja gravado, ou seja leitura. Então o inglês sempre foi algo que eu tive que lidar. E graças a Deus e muita busca, esforço, hoje eu estou num nível bom, não é perfeito, mas posso dizer que eu sou fluente já há alguns anos. E me ajuda muito. E só adicionando, né? Porque até preciso voltar para a pergunta, mas e não só para minha área de atuação, trabalho, né? Eu sempre quis o inglês por causa das músicas, dos equipamentos de música, tecnologia. Tudo é escrito, muito conteúdo, né? Está em inglês também. Hoje a gente tem, por causa do YouTube e todas as plataformas aí paralelas, tem muito conteúdo de brasileiro falando em português também, mas eu sempre quis poder consumir tudo isso em inglês e além do trabalho, tudo isso sempre me motivou também. Então, é isso, né? Mais uma novidade da rotina, uma semana de plantão por mês aí. E final de semana, né? Deu 18 horas na sexta, final até as 7h45 da segunda, são aí 2 dias e noites inteiras de plantão, mesmo esquema. Se tiver problema, me ligam, se não, o que eu evito é ir para muito longe, porque se me ligarem eu preciso conectar rapidamente e depender de 4G, 5G eu não gosto. Eu gosto de trabalhar aqui no meu escritório porque às vezes é uma ligação que vai durar meia hora para resolver e outras eu já fiquei dias, quase virando noites aí, né? Então prefiro estar em casa. Eu uso para me cuidar, descansar, cuidar da casa, coisas do dia a dia, né? O que tiver ali para ser feito e priorizar sempre ali o descanso, já que eu tenho que estar pronto para se tocar. Eu às vezes passo horas aí conectado, né?
é um detalhe importante, mas é da rotina e do dia a dia para mim, que eu faço com muito carinho e gosto aí de participar do plantão. E aí a outra pergunta, a segunda dele, como foi para escolher a minha área de atuação? Bom, eu sempre, que eu me lembre, sempre quis trabalhar com tecnologia. Mas o que chegava até mim, vamos dizer assim, era o irmão mais novo da minha mãe, da família da minha mãe, que já trabalhava ali no ramo financeiro, na parte de programação, sistemas de cartão de crédito, sistema de banco, né? E para mim eu via muito aquilo como programação. Então eu tinha em mente que eu queria programar. Aí eu fiz quando eu passei da 8ª série, na minha época era até a 8ª, e depois tinha o ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano eu prestei provinha e consegui, mesmo morando aqui em Osasco, não tinha problema, todo mundo podia prestar, chama ITB em Barueri. Na época era só Instituto Técnico de Barueri. Depois que eu me formei, chegou a ser administrado pela FIEB, virou particular, depois voltou para a prefeitura, mas continuou paralela à administração, FIEB, ITB, e existe lá até hoje. E lá, assim, primeiro ano não tinha matéria técnica, primeiro ano de ensino médio normal, segundo ano começou a ter matéria ali, mas de teoria, pouca prática, e no terceiro ano começou, né, tive matérias ali na época de coisa a nível até que básico, mas para ter uma boa noção de mexer com banco de dados, algumas ligadas em linguagens de programação ali, muita coisa ainda só em texto, só em telinha preto e branco. Isso foi 2000 e 2001, os 2 últimos anos. E em 2001 eu consegui o estágio, né? Porque pra gente pegar o diploma técnico tinha que fazer estágio. Consegui estágio nos Correios. Fica na Leopoldina, aqui em São Paulo, né? A matriz lá, os 3 prédios grandões do Correio. E nisso eu pude ver dentro de uma empresa, né? Que não era só programação, tinha o pessoal que cuidava da rede, desde a parte de cabos, equipamentos que interconectam os cabos, as infraestruturas, que naquela época era só time de redes, depois passou a ser chamado como, até hoje, como parte de infraestrutura. Vi que tinha pessoal que cuidava de outra parte da infraestrutura, que eram os servidores e os serviços conectados, que daí os usuários conectados nessa estrutura consomem, né? E fui tendo uma ideia de tudo isso. E gostei muito de quando eu interagia ali como estagiário com o time de redes. Eles me chamavam às vezes para mostrar que instalar um equipamento, ajudava ali a crimpar, né? Que se diz que é fazer os cabinhos de rede, né? Pentear os fiozinhos, cortar, colocar aquele conector, apertar. E de tudo que envolvia ali, essa parte de redes me chamou a atenção. E em vez de ir para a faculdade, que daí em 2000 eu terminei o estágio, consegui, né, terminar o ensino técnico. E por causa que gostaram muito de mim lá como estagiário em 2001, a gerente desse setor de TI do Correio indicou para a empresa que prestava serviço lá, a Politec, que eles precisavam contratar mais um técnico, e me indicou, eu fui contratado para passar a fazer parte do time técnico ali de suporte de campo, tanto ali naqueles 3 prédios, indo até os computadores das pessoas, instalando Windows, Office, antivírus, tirando vírus, formatando, toda aquela parte de suporte de microinformática ali. E continuei tendo contato com esses times de parte de rede aí, tanto toda a parte física quanto os serviços conectados, os usuários conectados a toda essa infraestrutura. E decidi não fazer faculdade de sistemas de informação. Até comecei, mas tranquei com 3 meses e nunca voltei. E aí passou 2002, eu comecei em 2003, fazer o tecnólogo em redes de computadores. E aí, naquela época eram só 2 anos, depois passou a ser 2 anos e meio, mas eu já tinha me formado com 2 anos. E me formando em 2004, em 2005 eu consegui meu primeiro emprego para lidar mesmo com redes, equipamentos de rede. E era ali parei de atender o helpdesk lá, indo até as pessoas, formatando os computadores, para trabalhar num helpdesk ali, mas que os
técnicos de campo contratados que iam instalar roteadores, encaixe eletrônico de banco, conectar link nesses roteadores. A gente dava suporte para eles. Foi meu primeiro contato ali. E aí, com o passar dos anos, né, fui estudando, vendo as certificações de onde eu trabalhava e dos fabricantes que a gente trabalhava, né. Nesse primeiro momento trabalhei muito só com Cisco por muitos anos. E tirando certificação, especializando. E aí fui crescendo na carreira, trocando de empresa, tendo outras experiências. E sempre nessa parte de infraestrutura, né? Cheguei uma época para uma empresa que eu trabalhei não só com a parte aí de rede, rota, conexão com internet, switch, cabo, também com a parte de servidores. Aí estudei muito sobre o Windows Server, Active Directory, tudo que envolve ali o ambiente corporativo e servidores Windows, né? Também tirei certificações, fiz cursos, fiz provas e sempre buscando. Mas a parte de segurança da informação começou quando eu já estava quase 5 anos no UOL, nessa parte de infraestrutura, já tinha me tornado analista, entrei como pleno e já era sênior aí nessa fase. E ali, na equipe que eu fazia parte, a parte do UOL que a gente tomava conta, toda a parte de segurança era um time de segurança. A gente era exclusivo ali para parte de infra, né, que tinha muita coisa sobre o nosso cuidado. Mas um profissional que trabalhou comigo lá no UOL, que ele já era do UOL há muitos anos, tinha saído, foi para Saraiva. E numa época lá que eles estavam precisando, ele já tinha contratado algumas pessoas que eram do UOL também. E ele estava com uma vaga, a gente conversou, e lá eu ia ter a oportunidade de colocar a mão nessa parte de segurança, nos firewalls e tudo mais. Então, né, eu adorava trabalhar no UOL, mas o que impulsionou aceitar essa oportunidade foi começar a ter contato aí com a parte de segurança, que lá tinha firewalls maiores, menores e minúsculos, por causa que o varejo, né, todas as lojas, feiras, exige aí uma versatilidade de conexão. E aí tive ali minhas primeiras experiências. E aí de lá eu cheguei a voltar pro UOL, fiquei mais um tempinho, mas foi 1 ano. E entre 2019 e 2020 eu fiquei ali parado alguns meses. E quando eu comecei a procurar vagas no LinkedIn, eu vi que estava aquecido em muitas empresas um nicho de equipamento que são os Big IPs fabricados pela F5. Basicamente você tem o Big IP, ele cria ali um monte de servidores virtuais. O que bate nesses servidores virtuais dele, ele faz toda uma distribuição de carga para outros recursos que quem está acessando enxerga só lá um endereço IP, lá um site, e ali atrás ele faz toda a coordenação de balanceamento de carga, entre muitas outras coisas. E como eu tinha trabalhado com isso lá no ficado bom, né, com essa plataforma, eu procurando uma vaga de F5, eu encontrei a então empresa que eu estou hoje, a Agility. Aí consegui encaminhar meu currículo, fui entrevistado, gostaram da minha experiência. E eu comecei a trabalhar em 2020. Mas eu comecei a trabalhar em março, na semana que decretou pandemia e todo mundo ficar em casa. Então eu fui 3 dias para a empresa para fazer um onboarding, conhecer meu coordenador na época. E viemos para casa. E nisso passou ali março, né? Abril, maio eu peguei o Covid, teve toda aquela história que eu já contei em diversos vídeos aí, né? E na primeira parte desse daqui também. E fiquei em casa. Quando eu voltei pro mesmo coordenador. O pessoal sempre acompanhou todo o meu processo de recuperação. Nesse ponto também muito, muito bom, assim, né? Muito humano a tratativa, muito, né, orgânica. E eu voltei, ele me colocou ali, ó, vai fazendo de novo aqui. Me colocou para fazer alguns treinamentos e pegando alguns casos, né, aos poucos, sem pressão nenhuma. E eu ali com 10, 15 dias de volta do meu jeito de ser, já estava atendendo chamado, interagindo com a equipe e tal. Mas aí rolou a oportunidade, um convite para ir para o time de segurança, que eles estavam com vaga. E dariam aí tempo suficiente para estudar, começar a entender tudo,
né, da Paulo Alto, desses firewalls e tecnologias que eles produzem, que nós somos parceiros. E conforme eu já contei lá também no vídeo que eu falo que 2026 começa aqui, falei um pouquinho no primeiro, mergulhei de cabeça, adorei a oportunidade. Eles me deram 2023 inteiro assim para começar a navegar os mares, mas em 2, 3 meses eu já estava atendendo chamado, em 6 meses já estava sendo colocado em projeto. Consegui assimilar bem rápido, né? E me dediquei bastante para isso, tanto que nem eu falei nesses tempos que às vezes tem na empresa para poder estudar e quanto muito em casa, né? Coloquei assim bastante energia, vamos colocar assim, bastante empenho e energia, e não só por uma obrigação, por uma questão de trabalho, porque é algo que me motiva mesmo assim. E venho trilhando esse caminho aí e tá muito bom. Eu adoro a área de segurança. A área de segurança tem muitas coisas, como eu falei, como tem muita pergunta sobre o que eu faço na área de segurança e sobre a área de segurança. Eu acho que eu preciso roteirizar um vídeo para isso, né? A terceira pergunta pergunta se o mercado está favorável, e a resposta simples e direta é que sim, porque segurança tem um leque de oportunidades e pede, e muitos, né, em muitas posições como a minha, especialidade, né? Estudar ali mesmo, item por itens, conhecer mesmo ali toda a arquitetura, tudo como funciona, aquelas engrenagens daquele produto na posição que ele trabalha. Então assim, tem muita oportunidade, tem muita vaga se você olhar o LinkedIn, mas a parte de conseguir especialistas para essas vagas é algo que o mercado está deficiente em diversos pontos aí. Porque, né, sempre precisa que esteja se especializando e ter esse feeling de estar sempre se atualizando, sempre ligado no que está chegando de novo e tudo mais nesse sentido. Então assim, quando o pessoal fala, né, fiz a faculdade e já faz um tempo que eu não estudo nessa área de tudo isso que eu contei para vocês aqui, eu digo que eu nunca fiquei sem estudar, porque eu sempre estava estudando coisas da área, coisas para certificação, inglês, estudando o que eu gosto, música, entre outras coisas, e por aí vai, né? Acho que é isso dessa parte. E a quarta pergunta do Igor é se eu tenho filhos. E não. Sou de 7 de outubro de 1983, completei 42 anos em 2025, completarei 43 nesse ano, se Deus quiser. E tive relacionamentos até duráveis, mas não chegou a embarcar para um casamento e ter filho. E sinceramente eu sempre tive uma sensação de que não era a minha, não digo missão, né, mas minha vocação, essa palavra que eu estava procurando aqui na minha mente. Porque eu acho que para tudo na vida é vocação, que eu acho que trabalhar com TI, com tudo que eu trabalhei, é minha vocação. Música, não sou o melhor guitarrista, violonista, vocalista. Que aliás, eu esqueci de citar na parte de instrumentos, né? Não é? Nossas cordas vocais são nosso instrumento também, eu amo cantar. Mas eu sou muito autodidata em toda essa parte de música, em TI também, né? Tive cursos, tive técnico, tive faculdade, mas tudo isso desatualiza rápido, a gente tem que estar estudando e... Então, assim, né? Voltando à pergunta, questão de vocação, é isso que eu acho que minha vocação tá nessas paradas, assim. Nunca me vi vocação como um marido ou como um pai. E não tenho nada contra, conheço, tive amigos e tenho pessoas que casaram, tiveram filhos, são maridos, esposas e pais excepcionais, não tenho nada contra. E muitas vezes a pessoa pensa, né, não casou, não tem filho, porque não é contra essa estrutura familiar, não. Eu acho super importante, admiro, respeito e não tenho nada contra. É uma questão do meu ser, da minha vocação e do que eu senti para seguir na minha vida, né? Tanto que aqui eu falei, né? Já moro sozinho, só eu e os gatos. Eu já comprei essa casa do tamanho que ela é, com as coisas que ela tem, já pensando que eu queria, né? Para ser o meu cantinho e tal. E por aí segue.
Gosto das perguntas porque é curioso, né? O que vocês gostariam de saber de mim, assim. Eu tô me divertindo muito fazendo esses vídeos. E acho que vão ser os vídeos mais longos do canal, porque eu falei que ia fazer segunda parte. Nós já estamos chegando em 20 minutos novamente. A próxima eu vou fazer live e vocês fazem perguntas no chat. O que vocês acham? E a gente fica conversando por horas. Mas é legal produzir os vídeos em partes aqui pra vocês também. Muito divertido, muito gostoso. Espero que vocês gostem também, claro. A quinta pergunta dele é como eu conheci o SMR. E se eu lembro qual foi o primeiro vídeo e o primeiro canal que eu assisti. Começando a responder pelo final, como eu gosto às vezes, não lembro qual foi o primeiro vídeo, o primeiro canal, o primeiro ASMR artista de SMR, ASMR artist, né? Como os gringos falam. E eu conheci quando eu voltei do hospital para começar, né? Ficar em casa, ter esse tratamento em casa. Tinha muita insônia e eu digitei no Google vídeos para dormir. Simples assim. Ali entre aspas, né, no desespero da insônia, falei, vamos ver o que eu acho aqui. E conheci o que era SMR, comecei a assistir vídeos, comecei a ler a respeito. E nesse meu, entre aspas, ócio de estar internado dentro de casa, não sei se vocês sabem, quem que tem gato, comentem aí, mas eu, com o Salem, com a Luna, aprendi muito que os gatos, né, gostam muito de... Eu chamo muita atenção deles com isso, para eles prestarem atenção em mim também, para voltar para um momento de carinho e tal. Então, muito assim de ruidinho, às vezes eu fico na mesa assim. E começando a assistir SMR, percebendo o que eu fazia ali com eles, até na bio do canal lá, né? Quando clica para saber mais sobre o canal, tá lá mais ou menos descrito isso. Deu umas editadas ao longo do tempo. Eu falei, pô, eu acho que eu posso fazer isso daí. E comecei, no bom sentido da palavra, fantasiar com a coisa, né? E estando ali parado e tal, na época estava recebendo pelo INSS e dava para pagar o básico do básico, né? Sustentar a prestação da casa, as contas básicas ali e tal. E o celular que eu tava muito ruim, porque eu tinha sido roubado no começo de 2020, antes de entrar na Agility, e tinha pego um celular usado, nem lembro por qual era. E tava bem lento, não conseguia fazer quase nada. E com essa ideia de fazer SMR, eu chamei meu pai na época. Ele é muito padrinho desse canal aqui, porque daí ele foi lá e pegou um celular um pouquinho melhor, que era o que tá comigo lá no meu quarto, funcionando só para acesso à internet, não tem linha, mas é o Moto G5G Plus. Não era um celular top, mas era um de entrada dos Moto Gs que já tinha 5G, um pouquinho mais de memória. E todos os vídeos do canal aí, até 2022, né, foram feitos com esse daí e com o Tascam, que a gente comprou junto também. E já que eu falei o modelo, agora eu tô gravando aqui com o Moto G50. É um Moto Edge 50, não é Moto G, outra é Moto Edge 50 Pro, que eu comprei ali entre 2023 e 2024. E não tenho a menor pretensão de trocar celular, as câmeras são ótimas, o desempenho dele é ótimo. Agora aqui para gravar eu só desativei ali o Wi-Fi, dados móveis, coloquei em modo avião, baixei todos os volumes para não interromper. O microfone tá aqui, né? Esse cabinho tá indo para USB do celular, onde entra o carregador. E como vocês estão vendo aí os vídeos novos, os antigos não eram ruins, tudo em Full HD, 30 FPS, mas eu tô tentando fazer todos esses novos desde que eu comecei em 4K. E os dois últimos, e esses dois aqui também das perguntas, parte 1, parte 2, 4K e 60 FPS, que são frames por segundo, né? Cada momentinho do vídeo, cada frame ali. Então, gera uma qualidade maior quanto mais frames por segundo estiver sendo capturado, né? Ele perguntou, depois dessa do ASMR, quais instrumentos eu toco, ou quem me influenciou a tocar. Bom, instrumentos eu respondi, né, na primeira parte, e tudo sempre, né, que eu comecei ouvindo
Já tô vendo que vai ter que ter uma terceira parte. Ou eu vou seguir esse daqui, vai ser o maior vídeo do canal e vamos ver o que acontece, né? Mas comecei ali desde muito novinho, né? Coisa de 7, 8 anos de idade, já a música sempre me chamou muita atenção, desde menos do que menor do que isso, mas eu lembro que nessas idades ali eu já estava me interessando pelos discos que tinha lá na casa da minha avó, os discos de vinil, os bolachões grandão, que muitos estão aqui comigo guardados, que eram dos meus tios, né? Que eram da família, assim, quando eles eram jovens, eles compravam ali aquelas bandas dos anos 80, então comecei a ouvir ali de Legião, Paralamas, Pebble Hood, Nenhum de Nós, muita coisa, e Legião, assim, foi paixão, e querer tocar o violão ali, começar no violão, que foi o primeiro instrumento, foi por querer tocar as músicas da Legião, que quando eu comecei a tocar em 97, com 12 anos, entre 97 e 2001, que eu saí lá do ITB, do colégio técnico ali, eu tocava, não sei, umas 50, 60 músicas da Legião, sem olhar mais nas revistinhas. Naquela época tinha revistinha na banca, com as cifras, as letrinhas, para falar qual acorde era, né, tal. A gente fazia, mas também andava com o violão para tudo quanto é canto, né? Estudante e sempre ali com amigos, muita coisa a gente aprendia na roda, né? As músicas que eu aprendi eu tocava, outra acompanhava e aprendia, tal, como funciona muito nas dinâmicas de banda também, né? Mas a gente, moleque ali com os violões nas calçadas do colégio, calçadas dos bairros aí, e era bem divertido, bem gostoso lembrar dessa época assim, né? E acho que começou aí, por causa de primeiro esse impacto do rock nacional aí até uns 10, 11 anos de idade. E aí depois eu comecei a escutar, né, mais classic rock, comecei a curtir Kiss, né, que eu preciso atualizar meu vídeo sobre as tatuagens, mas se olhar meu braço direito aqui, não dá pra ter dúvida que eu sou fã de Kiss, eu dediquei o braço todo a ele. E quando eu fiz o vídeo de tatuagem no canal antes, né, depois que eu voltei a trabalhar, eu fiz principalmente mais essas aqui. E foi mais isso. Aí comecei ali, né, com Kiss, depois Nazaré, Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors. E aí vai longe ali, né? Creedence Clearwater Revival. E muita coisa que tem, né? É outra coisa, para listar as bandas e a ordem que eu comecei a curtir também é bastante coisa. Mas é nessa linha aí, né? O começo, né? O que me influenciou. A sétima pergunta, comecei a responder antes de lembrar que era ela, quais são minhas bandas e músicas favoritas, né? Então comecei muito aí quando bem novinho essa parte dos rock pop nacionais dos anos 80 ali, mas depois de mais velho eu fui conhecer toda a parte do rock nacional de 50, 60 ali com Jovem Guarda e outras bandas que também surgiram depois dos anos 70. E nas primeiras bandas que eu tive a gente tocava bem diversificado entre 60, 70 e 80 nacional. E depois aí na pré-adolescência e da adolescência pra frente comecei a entrar mais nas bandas internacionais, no que a gente conhece hoje, né, muito como classic rock, que eu falei, todas essas bandas aí. E com o passar dos anos comecei a escutar, né, e até por tocar e querer conhecer, comecei a escutar muita coisa diferente, assim, né, comecei a entrar na parte de heavy metal, death metal, thrash metal. Não são meus preferidos, mas tem momentos que eu gosto muito e pego pra escutar por horas, assim, então. E também, hoje em dia eu falo, eu não sou eclético, né? Que eclético é gostar realmente de tudo, na minha opinião, no meu ver da definição. Mas eu falo que eu aprendi a gostar de boa música. Tem muitos artistas da MPB que eu gosto, artistas de rap, hip hop, tanto nacional quanto internacional. Reggae, amo muito do nosso reggae e do reggae internacional também. E aí vai muita coisa, né? A parte de funk music, aquele funk que nasceu nos Estados Unidos nos anos 70, né? Que vem junto ali com o blues, toda ali da cultura ali afro-americana ali, né? Que é uma bênção, que nem eu falei pra vocês naquele vídeo. O pai do meu pai é meu avô,
é ainda de coração, mas já foi aqui desse plano, meu avô negão, então toda essa parte musical, toda a música do mundo, a cultura do mundo hoje tem berço ali, né? Então eu acho maravilhoso, sou apaixonado por tudo que toda essa cultura afro-brasileira, norte-americana, sul-americana, né? E que nasceu tudo isso de bom aí, né? Virou a soul music, o blues, o rock and roll não existiria, né? É uma benção. Pra mim é uma benção, eu sou apaixonado. E suspeito pra falar, como se dizem, né? Bom, pessoal, depois dessa, qual que seria a minha religião? Quem é Deus? Eu acredito. Eu sempre, desde que eu me lembro, eu tenho o conceito de Deus, Pai, um ser supremo, né? Que Pai, Criador de todos nós, eu acredito, sim. Tive criação católica. Toquei ali na adolescência, né? Que eu comecei a tocar violão indo também para as missas, depois grupo de jovens, grupos de orações, mas nunca não fazia sem gostar, mas nunca foi assim algo mesmo que fazia 100% ali a minha cabeça, mas foram momentos bons, teve aprendizado bom, mas né, tanto que quando eu fiz 18 anos e parei de tocar com eles e quis tocar com meus amigos rock and roll por aí, eu praticamente não fui mais na igreja tirando um casamento ou outro, né? Mas nunca deixando de acreditar em Deus, nunca deixando de rezar, nunca deixando de confiar no meu anjo da guarda. E os anos aí passaram e tem a ver com o meu retorno ali entre aquela época que eu falei que fui para casa de familiares fazer as últimas cirurgias e antes de eu voltar para casa ali, eu tive um aconselhamento de um pessoal que perguntou se eu queria. Eu falei que tudo que era de bom e com a intenção do bem eu não recusaria, que era um pessoal espírita que faziam cirurgias espirituais ali e tal, né? Tanto que eles eram do sul, eu aqui em São Paulo e tal, mas eles passavam as instruções de ficar ali em determinados horários, respeitando algumas orientações deles ali. Eu falei, meu, se é pro bem, podem fazer, com certeza, né? Só que numa dessas cirurgias espirituais que fizeram para mim, voltou um conselho da espiritualidade, como a gente chama, né? Se eu tivesse no coração de procurar uma casa de umbanda, um terreiro e frequentar uma gira para eu me permitir, por assim dizer. E eu de mente aberta ali, né, querendo só o melhor e o que era bom, falei, né, não no sentido pejorativo, mas né, o que eu tenho a perder em lá conhecer. O máximo a condição eu não gostar, eu não voltar. Só que parece que eu, desde a primeira vez, tinha pisado no chão de casa, assim, tipo, me identifiquei muito com a energia e venho aprendendo aí ao longo de 2022 para cá mais sobre essa religião, né, a Umbanda. E continuando o que eu sempre fiz, acreditar em Deus, ter meus momentos de prece. Só que a Umbanda é bem ritualística, né? Tem bastante fundamento. Então, eu frequento gírias, leio e escuto alguns audiobooks. Sempre estou vendo conteúdo ali a respeito para ir aprendendo, porque realmente me dá essa vontade de aprender desde que eu conheci, e tô frequentando e tô estudando. E me faz muito bem, assim. Mas, como eu falei lá no caso, né, de não ter filhos, não ser pai, uma questão de vocação e tudo mais que eu falei, por ter parado de ir na igreja católica, hoje tá na Umbanda, eu acho que toda coisa que faz bem pro ser humano, se é de coração e tá fazendo bem, então não tenho preconceito com nenhum tipo de religião, com um cristão, seja católico, seja ortodoxo, seja protestante, outras religiões de matriz africana que estão ligadas ali à Umbanda, outras religiões de qualquer outra parte do mundo, não tenho. Eu falo, se é de bom coração, se é pro bem, se está fazendo bem, eu não tenho nada contra, né?
e sempre acreditei em Deus, continuo acreditando em Deus, e até tudo que eu já contei para vocês, de toda essa história, de como começou o canal, como eu fiquei internado em casa, peguei Covid. A minha situação era que todas as noites de 30 dias entubados, os médicos falavam que eu iria morrer. Não tinha chance nenhuma e não tinha esperança nenhuma, e eu tô aqui hoje falando com vocês. Vocês conhecem aí a parte da evolução de tudo isso e de tudo como que aconteceu, que foi tão crítico assim, e eu ter conseguido me sair bem e tá podendo continuar buscando essa melhoria contínua em tudo da minha vida, conhecimento, saúde, paz, espírito, saúde mental, saúde física, né? Se eu falo, eu não tenho inveja e não quero ser melhor que ninguém, eu só não quero passar muito tempo acordando e ver que eu não consegui melhorar o que eu mesmo sou, seja profissional, cidadão, filho de Deus, filho hoje de uma casa de humana, aqui interlocutor num tipo de conteúdo de mídia que eu nunca pensei que também a gente entrar em assuntos assim. Como eu falei, eu acho curiosíssimo e muito legal. Se vocês querem saber, e estamos aqui batendo esse papo longo. E acho que é isso, sobre Deus, religião, seria isso mesmo, né? E a nona pergunta dele, o que é Shinforinfola, né? Que tinha no Chaves, eu não lembro a pronúncia correta, mas eu lembro, né? Que eles brincavam com isso no Chaves e acho que a gente nunca ficou sabendo o que era, né? Então é isso, pessoal. Já estamos com 36 minutos nessa segunda parte. Depois eu vou ver quem falou que chegou no final aqui e colocou a hashtag sempre em frente. Tá bom? Obrigado por estarem comigo aqui mais um pouquinho, escutando eu falar demais para vocês e compartilhando mais detalhes a respeito de mim, como vocês querem saber. E é um prazer conversar com vocês a respeito de tudo isso, da minha vida, história, minha rotina e etc e tal. Então se cuidem. Quem acredita fica com Deus. Se não acredita com Deus, fique bem na sua paz de mente, corpo e espírito, independente de crença, como foi a última pergunta que a gente falou também, religião. Fique bem, fique em paz e se cuide.